Uma das questões que tem sido muito discutida nos dias atuais é justamente a autonomia do paciente e o direito à informação. E nesse vídeo de hoje eu vou explorar com vocês justamente esse tema sob a ótica de um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Esse é o Direito Médico na Prática. Eu sou Oswaldo Simonelli, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Simonelli, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o dever de informar. Uma das coisas que tem sido mais discutidas na jurisprudência atualmente é justamente o que vem sendo chamado por alguns de negligência informacional, enfim, uma violação ao dever de informação, mas o fato é que muitos profissionais e hospitais têm sido condenados atualmente justamente pela não observância quanto a esses aspectos. Apesar de eu já ter falado aqui em alguns vídeos, eu tenho que comentar com vocês para poder dar início aqui à nossa discussão a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pois é, por mais que haja aí uma série de debates a respeito disso, eu particularmente entendo que não deveria ser aplicada a legislação consumerista à relação entre médico e paciente. O fato é que isso hoje é uma questão absolutamente vencida, na medida em que os nossos tribunais já sedimentaram o entendimento de que o CDC é de fato a legislação aplicável à relação médico-paciente. Pois bem, trazendo então o Código de Defesa do Consumidor para a relação médico-paciente, a gente vai ter uma série de implicações, dentre as quais a obrigação do dever de informação. Apesar de que o dever de informação, muito antes até de estar previsto e regulamentado no Código de Defesa do Consumidor, já faz parte historicamente da relação médico-paciente. O Código de Ética já há muitos anos tem essa previsão como uma obrigação do profissional mesmo, de passar para o seu paciente todas as informações a respeito, seu diagnóstico, prognóstico, possíveis terapêuticas. Isso já faz parte da relação médico-paciente ou deveria fazer. O fato é que com o avançar dos anos e com a efetiva entrada do Código de Defesa do Consumidor nessa relação, a gente passou a ter então uma série de documentos obrigatórios, como o termo de consentimento livre esclarecido ou o termo de consentimento informado, e aí trouxe então para a relação médico-paciente uma relativa burocracia que, se não observada, pode levar sim à caracterização do direito à indenização pelo paciente, certo? Então, não são poucos os julgados que a gente tem visto ultimamente que reconhecem a prática médica como correta, reconhecem que não houve nenhum tipo de erro médico caracterizado como negligência, imprudência, imperícia, enfim. Reconhecem que o médico fez de fato tudo o que estava ao seu alcance e que o resultado era um resultado possível ou admissível naquela determinada situação. Mas, apesar de ser um resultado possível / admissível, o paciente não havia sido informado dos riscos do procedimento, não havia sido informado de maneira clara se havia ou não havia outras possibilidades terapêuticas, outras possibilidades então para o seu tratamento, para a sua patologia. E a partir daí a gente passa a ter então o dever de indenizar. A jurisprudência tem entendido isso de maneira firme. Hoje eu vou abordar com vocês tem um acórdão que eu já comentei sobre ele em alguma das minhas lives, aqui não me recordo exatamente qual, mas eu recebi recentemente em alguns grupos do WhatsApp, inclusive como se fosse uma decisão recente, não é? Essa decisão é de agosto de 2018, exatamente um ano atrás, mas que traz uma visão interessante, porque é um caso complexo, um caso de uma neurocirurgia, em que havia sido julgada improcedente a demanda em primeiro grau e improcedente também no tribunal. E o STJ que acabou, até através de um voto, de um voto vista, né, do ministro, se eu não me engano, Lázaro, me desculpem, do ministro Luiz Felipe Salomão. O relator era o ministro Lázaro Guimarães, e teve o voto visto, o voto vencedor, teve o voto vencido, teve uma série de discussões aqui, mas que vale a pena a gente olhar com uma certa profundidade, como a gente gosta de fazer aqui em alguns vídeos
no nosso canal, certo? Então, esse recurso especial, deixa eu anotar aqui para vocês poderem baixar depois. Vocês sabem que, como eu já comentei em vários vídeos, não fiquem só com o material que está sendo colocado aqui no vídeo. Vá até o site da STJ, baixe o acórdão, baixe os votos, faça um quadrinho comparativo entre os votos, o vencido, o vencedor, o relator, enfim, para que vocês possam ter uma visão geral ampla e mais aprofundada a respeito disso, certo? Então, a gente está falando do RESP, certo? 580, certo? Então, esse é o número do recurso especial. Esse recurso especial, então, como eu comentei com vocês, é um caso complexo. Já na parte inicial, na ementa do acórdão, o ministro já disse que é uma prestação de serviço especial a relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos de suma relevância para além da intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais está o dever de informação. O dever de informação, certo? É um dever, portanto, que vai além da intervenção técnica, vai além da questão prática, procedimental médica, certo? A relação médico-paciente vai além disso, vai além da prática médica, envolve o dever à informação. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, vantagens, desvantagens, possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. Da onde o ministro tirou esse trechinho aqui que está na ementa do acórdão? Do Código de Ética Médica. Pois bem, a gente vai falar sobre ele depois, o artigo 34 do Código de Ética Médica, até porque é mencionado de maneira expressa aqui no voto, que envolve justamente o dever de informação na relação médico-paciente, certo? O Código de Ética Médica, como eu mencionei no início, já prevê isso há bastante tempo. Então, esse é um dever claro, profissional, é uma regra de conduta, é uma regra obrigacional de conduta do médico, independentemente até da previsão do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º do CDC, fala sobre a questão do direito à informação. Se eu não me engano, inciso 3º fala exatamente sobre o dever de informação. Mas previamente a isso, a gente já tem o Código de Ética Médica, que disciplina isso como uma regra de conduta, uma regra cogente, uma norma obrigacional de conduta deontológica. Prossegue, então, o ministro, o princípio da autonomia da vontade ou autodeterminação com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, até porque autonomia significa justamente isso. Autonomia deriva do grego, autos, nomia, enfim, há separação aqui, mas o fato é que significa autogoverno, autodeterminação, certo? Então, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente. É o que a gente fala sempre sobre os termos de consentimento, que são padronizados, aqueles termos que não conseguem dar informação específica do que de fato está sendo, qual é o procedimento que está sendo proposto, qual é o procedimento que está sendo realizado. É a partir dessa ótica que funciona o termo de consentimento. Não há como consentir em cima de um termo absolutamente genérico. Aliás, aqui a gente tem de forma específica, então, a primeira relação importante que decorre do dever de informação
relacionado à autonomia do paciente, certo? O que significa isso? Significa que o dever de informar não é só uma obrigação legal que deve ser cumprida, ele deve de fato proporcionar a que o paciente exerça de maneira clara, objetiva, a sua autonomia, sua liberdade. A autonomia é baseada em numa balancinha aqui, com 2 pêndulos. Liberdade e possibilidade de escolha. O que significa isso? Quando a gente fala de liberdade, significa que o paciente deve estar completamente livre de qualquer coação no momento da sua decisão. Ele deve estar absolutamente tranquilo, ele não pode ter nenhum tipo de pressão sobre isso, porque senão ele perde a liberdade para decidir, ele perde a sua capacidade de decidir livremente sobre os procedimentos que estão sendo colocados à sua disposição. E aí a gente tem do outro lado da balança justamente as possibilidades de escolha. Tá? Fazendo um parênteses aqui, vale a pena, tem um vídeo aqui no meu canal sobre bioética que trata justamente do princípio da autonomia, e aí dá para vocês aprofundarem um pouquinho mais sobre essa questão. Mas o que significa isso? Que além dele ter que possuir liberdade, dele ter que estar absolutamente tranquilo quanto a esse processo decisório, ele tem que ter opções, certo? Se o médico chega e diz, olha, não há opção no seu caso, só há esse tratamento específico, é esse tratamento ou morrer. Ainda assim, ele vai ter 2 opções, né? Ele pode se submeter ao tratamento ou pode escolher não se submeter ao tratamento. Mas o fato é que a gente só tem, a nossa autonomia, ela é cada vez mais ampla na medida em que eu tenho mais opções. Quanto menos opções, menos autonomia eu vou ter na hora de decidir. Então, esse é o ponto com relação ao dever de informação. O médico deve deixar o paciente, ainda mais quando se trata de procedimentos eletivos, procedimentos urgentes, emergenciais, tem um outro tratamento jurídico. Quando a gente fala aqui de procedimento eletivo, o paciente tem que ter tempo para decidir diante das opções que lhe são colocadas, certo? Esse é o efetivo exercício da autonomia, a partir da informação que lhe é posta à sua disposição, certo? Então, prossegue aqui. Eu fiz esse parênteses justamente porque no voto, na ementa desse acórdão, já diz que, da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico. É o blanket consent que ele coloca aqui, necessitando ser claramente individualizado. Então, eu não tenho como exercer a minha autonomia, eu não tenho como exercer a minha capacidade decisória se eu não for devidamente informado, de maneira ampla, aberta. Então, o dever de informar, prossegue o ministro, é dever de conduta, decorrente da boa-fé objetiva. E sua simples, e aí é que a gente começa a ter exatamente a posição da jurisprudência a respeito disso, como eu mencionei no início, sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. O que significa isso? Significa que só a inobservância do dever de informar já é fonte de responsabilidade civil, já é fonte de possível indenização, certo? A falha no dever de informação. A indenização nesses casos é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que ao final lhe causou danos que poderiam não ter sido causados caso não realizado o procedimento por opção do paciente. Então vejam que a falha no dever de informar, esses danos aqui nesse caso específico, eram danos possíveis de se acontecer nesse procedimento que foi realizado. E a partir daí, esses danos, na primeira instância, no tribunal, não foram passíveis de indenização. O STJ é que concluiu que haveria aqui uma falha com relação ao dever de informação, certo? Então, e aí a gente vai para o caso específico. Enfim, o ministro detalha de maneira detalha de maneira detalhista, vai ficar estranho, mas ele é muito detalhista quando ele vai escrever aqui no voto. Por isso que eu falo para vocês, baixem o voto, porque é muito, muito importante, tá? Então, era um paciente que apresentava tremores no braço direito,
decorrente de traumatismo crânioencefálico resultante de acidente automobilístico, ocorrido em 1994. Fez um tratamento, havia melhora no quadro, recuperação da capacidade de caminhar, comer, falar, mas ainda postulava uma melhora maior. E aí afirmaram que o médico especialista, provavelmente o neurocirurgião, né, sugeriu a realização de cirurgia de talamotomia e subtalamotomia e esclareceu ser uma intervenção simples, com anestesia local e duração máxima de 2 horas, certo? O procedimento cirúrgico foi no hospital X, depois vocês podem ver no acórdão e tal. O paciente chegou consciente, calmo, mas que finalizada a cirurgia, ele nunca mais teria voltado a andar. E aí eles alegaram inicialmente um erro médico e tal, afirmaram a responsabilidade contratual por culpa do médico, falha na informação, falha no aconselhamento pré-contratual sobre os riscos da cirurgia, falha do diagnóstico, erro em vigilando, enfim. Primeira instância, então, o juiz julgou improcedente os pedidos. E aí foi interposto o recurso de apelação, que também se negou o provimento por maioria. Então, o tribunal acabou entendendo que o hospital onde foi realizada a intervenção cirúrgica, a despeito de não manter contato de preposição ou vínculo com o médico, tirou proveito econômico do fato, que basta para sua inclusão no polo passivo, porque aqui existia essa discussão quanto à inclusão do hospital, né? E aí conclui o tribunal: a ausência de defeito na prestação do serviço hospitalar impõe a responsabilidade do hospital na hipótese de culpa do médico, não tendo agido, e aqui a gente, né, já entra naquela questão da responsabilidade objetiva derivada, né? Porque aqui, se fosse responsabilidade objetiva pura, poderia até considerar uma falha na prestação do serviço hospitalar, mas não foi esse o caso, justamente porque foi considerado que os médicos não tinham agido com culpa, não foi caracterizado o erro, certo? Então aí, inviável atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar, certo? Chega então ao STJ, o ministro relator, o ministro Lázaro Guimarães, nega provimento ao recurso especial de maneira monocrática, e aí isso vai, o recurso cabível é interposto, isso vai para a turma, e aí o voto vencedor apresenta então uma série de argumentos que justificam a condenação, certo? Ele começa citando aqui, é interessante, normalmente ele cita Gustavo Tepedino, né, processualista e tal, que diz que a natureza jurídica da relação instaurada entre médico e paciente, embora sem atrair o consenso doutrinário, pode ser considerada uma alocação de serviços sui generis, agregando à prestação remunerada dos serviços médicos um núcleo de deveres extrapatrimoniais, essencial à natureza da avença. O negócio jurídico firmado entre médico e paciente possui como objeto, além da intervenção técnica dirigida à cura propriamente dita, os deveres mencionados, que dão conotação peculiar ao contrato, fazendo-o atípico, diverso da alocação de serviços convencional disciplinada pelo Código Civil. Nesse rumo de ideias, Tepedino sublinha como importante dever do negócio jurídico em debate o dever de informação e esclarece que ele diz com os riscos do tratamento, a ponderação quanto às vantagens e às desvantagens da hospitalização ou das diversas técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetar psicologicamente o paciente. O dever de informação mencionado pelo doutrinador civilista é moldado pelo correlato direito que possui o paciente, seu representante legal, de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, cuja guarida está no Código de Ética. Eu falei 34? Não, é 31. Olha a minha memória me traindo aqui. Artigo 31 do Código de Ética Médica, certo? Quando trata da relação com pacientes e familiares. Então, é vedado ao médico. Artigo 31. Desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de risco iminente de morte. Esse é o 31, mas na verdade eu não estava totalmente errado. Tem também o 34. Minha memória não está tão ruim assim. É vedado ao médico deixar de informar o paciente diagnóstico, prognóstico, riscos e os objetivos do tratamento,
salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo nesse caso fazer a comunicação ao seu representante legal. O 34 trata especificamente do dever de informação. O 31 trata da autonomia, né, então é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Por isso que aqui eu falei para vocês que quando há um procedimento de urgência e emergência, o tratamento jurídico é outro. Aqui a gente está falando muito mais de procedimentos eletivos, porque quando houver um risco iminente de morte, o médico, pelo Código de Ética, vai ter que tomar todas as medidas e muitas vezes não dá tempo de colher o termo de consentimento, certo? Então, aqui o 34, então se a gente conjugar esses dois, a gente tem o 31, autonomia, 34, o dever de informar, certo? Então, o acórdão do STJ trata isso de maneira muito clara, trata isso de maneira muito direta, empregando inclusive o Código de Ética como base do direito que o paciente possui à informação e o direito de decidir de maneira livre com relação aos procedimentos diagnósticos, terapêuticos, enfim, a que ele eventualmente possa ser submetido, certo? Evidentemente que todo esse contexto aqui envolve o documento médico que a gente tem falado muito, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. E ele não tem esse nome à toa, ele chama consentimento livre e esclarecido justamente porque a base dele é a autonomia, liberdade e possibilidades de escolha. O acórdão ainda cita Maria Helena Diniz, né, que aponta o princípio da autonomia da vontade por alguns determinado autodeterminação como fonte do dever de informação e o direito ao consentimento livre e informado. Ela diz ainda que a autonomia refere-se ao reconhecimento do domínio do indivíduo sobre a própria vida, restringindo assim a intromissão alheia indevida no mundo daquele que se submete a um tratamento ou a uma intervenção médica. A finalidade precípua do reconhecimento da autonomia seria o resgate do sujeito de direito por trás do paciente, a partir da sua valorização enquanto ser humano, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções, de agir segundo suas próprias deliberações, certo? Esse é um documento, então, portanto, que concentra todas essas obrigações legais. É a partir daí que a gente tem, então, a necessidade de se ter termos de consentimento específicos, não genéricos, informações claras sobre o procedimento que vai ser realizado, informações claras sobre o paciente que vai ser submetido a esses procedimentos. Não adianta a gente ter documentos padronizados em que você não consegue ter ali informações básicas, se o paciente é diabético, se ele é tabagista, se ele tem pressão alta, enfim, né, se ele é hipertenso e tal. Essas informações influenciam completamente no resultado do procedimento, né, e devem ser bem colocadas nesse termo específico, certo? O fato é que, nesse caso específico, e até aqui o acórdão citando o Miguel Kfouri Neto, parece conveniente esclarecer que não existe no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma que imponha o consentimento escrito do paciente. Olha que interessante. Expresso em documento assinado, ainda que seja possível encontrar quem, sob pena de profissional da medicina, ainda que seja possível encontrar quem, a exemplo de Miguel Kfouri Neto, aponte para a necessidade da perfectibilização na forma escrita, sob pena do profissional da medicina ficar sujeito, abre aspas, à impossibilidade de provar a efetiva obtenção do assentimento do enfermo, fato que também poderá redundar em consequências gravosas no âmbito da responsabilidade civil. Então, assim, é interessante porque essa discussão já foi travada em alguns momentos, não há nenhuma regra específica quanto à necessidade do termo de consentimento ser reduzido a termo, ser um documento por escrito. Não há regra legal que obrigue esse consentimento sob a forma de contrato escrito, ou seja, qualquer outra denominação que se dê, mas não há uma norma específica. A única coisa que a gente tem hoje é a recomendação do CFM 01/2016, que traz alguns nortes, digamos assim, no processo de obtenção do consentimento do paciente quando da realização de procedimentos médicos.
Entretanto, o Miguel Kfouri, na obra Culpa Médica e Ônus da Prova, Responsabilidade Civil do Médico, ele indica como sendo, no mínimo, uma questão de prudência, né, que o médico tome essas informações de maneira escrita, até para que fique depois com a possibilidade dele poder, numa eventual defesa, numa eventual discussão a respeito disso, ele possa apresentar sua defesa, certo? Aqui também ele cita a questão do consentimento genérico, né, que não é suficiente. Então, já que com fundamento nas regras gerais, o consentimento é validamente prestado só com defeito de forma livre, e especificamente em relação a um tratamento claramente individualizado. Então, não adianta a gente trabalhar com a questão dos danos genéricos. O fato é que, chegando finalmente à questão do CDC, ele cita o artigo 6º, parágrafo 3º, são direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço, bem como os riscos que apresentem. Então, é um direito do consumidor a partir do Código de Defesa do Consumidor e é um direito do paciente dentro da relação médico-paciente. O fato é que, chegando aqui à conclusão, o ministro apresenta então a sua possibilidade de fixação da indenização. É um acórdão extenso, um acórdão longo, como eu disse a vocês, vale a pena a leitura completa do voto do ministro, e ele acaba revertendo então as decisões dos tribunais anteriores, fixando a indenização para esse paciente que sofreu esse dano, novamente, um dano que não era, e isso é muito interessante a gente debater, um dano que era possível dentro desse procedimento cirúrgico, mas que pela falta das informações, quer dizer, a situação da integridade física dele teve uma piora considerável, certo? E aí acabou levando então a indenização ante a impossibilidade dele decidir se ele gostaria ou não de optar por arriscar fazer esse procedimento, né? O ministro conclui, então, sendo assim, é possível e necessário o arbitramento equitativo da indenização, atendendo às circunstâncias particulares do caso concreto. Conforme assentado pelas instâncias de origem, o autor, em virtude da cirurgia realizada, que poderia não ter acontecido, caso houvesse sido conferida oportunidade do exercício de autodeterminação, experimentou sensível agravamento no seu estado de saúde, passando a ser portador de limitações físicas mais severas do que aquelas que apresentava anteriormente à realização da cirurgia, visto que passou a depender do uso de cadeira de rodas e apresentar quadro de espasticidade de membro superior esquerdo, tetraparesia espástica severa com tremores cinéticos no membro superior direito, disfagia, engasgos e disartria. Passou a apresentar ainda distúrbios cognitivos moderados para a memória recente, bem como de concentração e de atenção. Então, levando em conta o interesse jurídico lesado, foi fixada pelo ministro aqui a indenização em R$100 mil e, no que diz respeito à indenização por dano moral sofrida pela mãe e pelo pai do paciente, ele conclui que da mesma forma deve ser mantida nos termos propostos no voto vencido, R$50 mil para cada um, e correções monetárias, tal, e pede licença para divergir do voto proferido pelo eminente relator, dá parcial provimento ao recurso especial, julgando procedente em parte o pedido para definir a indenização por danos extra patrimoniais, certo? Danos morais, portanto. Então, esse é o voto que se apresenta e que, na verdade, aqui nada mais é do que um voto que condena ante a uma quebra da relação médico-paciente pela falha do dever de informação. Não é de hoje que isso acontece. Eu me recordo bem de um acordo do Tribunal de Justiça, não vou me lembrar o número, mas um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que tratava de uma cirurgia simples, uma cirurgia oftalmológica, correção básica de miopia, enfim, em que o paciente acabou tendo uma piora da visão. E na ação judicial, em primeira instância, foi julgada improcedente, não houve nenhum erro médico caracterizado e o tribunal acabou concedendo a indenização justamente pela falha do dever de informação, porque essa cirurgia, sim, apresenta alguns riscos de redução da visão, apresenta alguns riscos de redução, uma possibilidade de perda da visão, de uma piora da visão
daquilo do que o paciente se encontrava anteriormente. Então, os tribunais vêm fixando isso já há algum tempo e que deve ser muito bem trabalhada essa questão junto aos profissionais de saúde através de bons advogados, advogados que entendam da matéria, advogados especialistas, que ajudem os profissionais a redigir os termos de consentimento. E os pacientes também têm direito a essa informação. Peçam para os médicos informarem de maneira concreta o que de fato pode acontecer em determinado procedimento, determinado tratamento, o que significa o diagnóstico e quais as possibilidades terapêuticas, porque isso está na base da relação médico-paciente. E como eu já disse para vocês algumas vezes aqui nos nossos vídeos, ninguém processa um profissional se na base a relação médico-paciente está firme, a relação médico-paciente foi bem construída, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões. Como eu disse para vocês, esse acórdão aqui, 1540, 1580 do STJ, não é uma decisão nova, não é uma decisão recente, é uma decisão de um ano atrás, mas como ela foi requentada aí em alguns grupos de WhatsApp e tal, acho que vale a pena explicar um pouquinho para vocês que isso daqui a gente está trabalhando apenas no dever de informação em face do direito do paciente a decidir livremente sobre os procedimentos a que será submetido, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aqui, deixar seus comentários. Quando você se inscreve no canal, ativa um sininho ali para você receber a notificação a respeito dos vídeos que são postados aqui, tá bom? Muito obrigado, contem sempre comigo, vamos em frente, valeu!